Fala concurseiro em TI, tudo beleza? Quem fala com vocês aqui é Jesus. Estou aqui para trazer mais uma dica, ainda falando sobre esse concurso público na área de TI do Banco do Brasil. Já postei 2 vídeos a respeito, muitas visualizações. Quero agradecer, inclusive, você que acompanha o nosso canal, que visualizou, comentou também nos vídeos anteriores. Peço que você inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica, nenhum bate-papo da área de TI. Afinal de contas, estamos aí juntos nessa luta, nessa busca, né, porque eu também sou da área de TI, para conseguir uma vaga na carreira pública. E uma sugestão que foi colocada no vídeo anterior que eu falei sobre um detalhe do edital, se você não acompanhou, vou deixar no card ou na descrição para você acompanhar. Alguém falou que eu não mencionei a situação da redação, e realmente é importante mencionar a redação, até porque a redação tem caráter eliminatório. O que significa isso? Que se você não alcançar aquilo que é pedido na redação, você fatalmente será eliminado. Então, lá no edital de concurso público do Banco do Brasil, no 7.3, é o tópico que começa a falar sobre a etapa de redação para todos os candidatos. Ele vai dizer o seguinte, né? Primeiro inicia dizendo que é de caráter eliminatório e vai dizer o seguinte, que a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa, dissertativo, argumentativo, valerá 100 pontos. O que significa uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo? Basicamente, é você mostrar um ponto, defender um ponto de vista a partir de argumentos e conhecimentos sobre o assunto. Eu não sou especialista em português, tampouco em redação, só vou falar um pouquinho aqui, basicamente por alto, o que significa isso na prática. Claro que eu aconselho você a procurar. Tem vídeos na internet, no YouTube, de pessoas da área mesmo aí, de português, de redação, que podem te explicar melhor, te orientar melhor e trazer esse conhecimento bem mais fundamentado do que eu estou falando aqui. E aconselho que você faça isso, porque como é eliminatório, você pode ser eliminado por não fazer uma boa redação ou não fazer corretamente. Mas isso significa em tese, conforme tem uma definição que eu achei aqui, né, no nosso Google. O que significa isso? Você vai defender o ponto de vista a partir de conhecimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para você. O edital não fala, né, do que vai ser o tema, o que é o tema, porque geralmente na área de TI, por exemplo, prova de tribunais, costumam trazer lá dizendo que é algo relacionado ao assunto, relacionado ao conhecimento específico. Ele vai falar uma coisa, vai pedir alguma, alguma dissertação, alguma argumentação sobre um tema relacionado à área de TI. Mas aqui no caso não especifica se vai ter uma área específica, se vai ter conteúdo do conhecimento ou se vai ser um conteúdo geral. Pode ser qualquer coisa. Mas, de todo modo, você precisa ter o conhecimento ideal para poder fazer a redação. Eu acredito que não necessariamente vai ser algo relacionado ao tema. E se for relacionado ao tema, não ao conteúdo específico. E se for relacionado, não vai ser algo muito complexo. Pelo menos eu acredito que não, dada a quantidade de candidatos que precisa ser selecionado para ser aprovado. São 2.000 vagas, gente, mais 1.000 de reserva. Então, a tendência é que o edital ele traga algo meio equilibrado, que ele não venha pesar muito, porque são muitas vagas a serem preenchidas. Pensamento meu, tá, gente? Então, é o seguinte, o que significaria? Digamos, se vem na tua redação lá, vem pedindo, vou dar um exemplo qualquer aqui, digamos, a importância da tecnologia no setor bancário. Aí ele vai te trazer um texto, né, falando sobre o que acontece no setor bancário e tal, como as pessoas hoje em dia elas fazem transações financeiras, que elas podem ir ao banco, mas cada vez mais tem pessoas que não precisam ir ao banco devido aos aplicativos, devido aos meios digitais que o banco oferece para que os clientes tenham maior comodidade e tal. Então, ele vai trazer um texto base, né, digamos uma reportagem de jornal falando sobre isso, sobre o uso, né, da tecnologia para poder fazer transações bancárias, por exemplo. Pode ser sobre o Pix também, porque o Pix, inclusive, é um dos temas gerais, né, de conhecimentos gerais de economia. Lá está falando do Pix, então pode ser que a banca possa utilizar esses temas de conteúdo geral que está no edital. Gente, se você quer ver a análise do edital, eu tenho também um vídeo de análise do edital, vou deixar na descrição no card para você ver o vídeo onde eu analiso o edital completo. Então, tem um conhecimento específico lá que é geral, tanto para tecnologia quanto para quem é da área de comercial, que é um conhecimento geral ali.
que vai falar sobre atualidades financeiras, né? Então, por exemplo, vai trazer sobre o Pix, né? Outro exemplo que pode trazer. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer de forma argumentativa, você vai trazer elementos argumentativos que venham ali a colocar o seu ponto de vista. Claro que existe toda uma técnica, não é só você dizer assim, eu acho. Não, não é assim que funciona. Por exemplo, você vai dizer assim, sobre a tecnologia em relação aos bancos. Pode colocar. Atualmente as pessoas estão cada vez mais na era digital. Sendo isso aqui é da minha cabeça, tá? Sendo assim, no sistema bancário, na própria utilização dos recursos bancários, é necessário também que as pessoas procurem se atualizar para ter meios mais eficientes e mais econômicos de fazer sua transação financeira e assim em diante. Ou seja, você vai trazer a sua argumentação explicando aquele tema. Claro, não vou aqui detalhar porque eu não sou da área e também não convém, não teria tempo para falar sobre isso. Você vai trazer com argumentos o porquê que é importante, qual é a importância dessa questão tecnológica bancária, né? O tema que eu estou trazendo aqui como se fosse um tema que viesse a cair na redação. Então você vai explicar o porquê que é importante, qual é a importância do banco disponibilizar, por exemplo, essa questão aí da tecnologia, né? Se o texto, né, abordar um pouco sobre isso também, você não pode fugir muito ao tema. Então, basicamente é isso, você argumentar algo de acordo com o texto base que eles vão trazer, certamente a banca vai trazer um texto base. Um outro detalhe também, olha, vai continuar falando aqui, que tem uns critérios de avaliação lá no site 3.3, ele vai trazer, né? Ele vai dizer adequação ao tema proposto, adequação ao tipo de texto solicitado, né, o tema proposto. Por exemplo, você está falando de tecnologia no sistema bancário, você não pode fugir desse tema, você tem que se manter nesse tema, você não vai fugir, tecnologia em geral, não. Fala da tecnologia do sistema bancário, adequação ao tema proposto. E adequação ao tipo de texto, o texto é em prosa, ou seja, um texto que você tem que escrever normalmente, nas linhas, não fazer aquele texto em forma de verso. Parece óbvio, mas é bom salientar isso. O emprego apropriado de mecanismo de coesão, né? Referenciação, sequenciação, demarcação, isso aqui você vai estudar na parte de português, como é que funciona isso, né? Referenciação, este, aquilo, isto, né? Eu creio que é isso, né? Sequenciação, demarcação, enfim, você vai ver isso na parte de português. É a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Então você tem que saber selecionar, organizar e relacionar. Então, se estou falando de tecnologia bancária, vou ter que saber relacionar. Como eu falei agora há pouco, a tecnologia bancária é importante no sentido tal, 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 tal. Dentro deste contexto, temos a utilização do internet banking através do celular e do aplicativo. As pessoas podem utilizar, um exemplo, tá? Ou seja, você vai relacionar os temas e tentar manter uma coerência entre esses temas. Capacidade, pleno domínio, né, da modalidade escrita na norma padrão, ou seja, ortografia, morfologia, concordância, coisas de português. A redação deverá ser feita com caneta, isso aqui é importante, tá? Com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não vá com caneta azul fazer a prova. Será atribuída a nota zero à redação do candidato que tiver. Aí ele vai dizer aqui quais são os zeros, né? Fugir do tipo de texto, né? Proposto em prosa, argumentativo, como é que está sendo pedido, fugir ao tema proposto. Olha, sobre a questão de fugir do tipo de texto, se ele pede dissertativo argumentativo, você não vai fazer um texto narrativo. Você não vai contar uma história, você vai fazer uma dissertação argumentando de acordo com conhecimentos sobre aquele assunto. Tá? Então você não vai colocar ali um texto em forma de narração, contando a história de alguém. Não, não é isso. Você não pode fugir ao tema proposto no tipo que é em prosa e argumentativo, dissertativo argumentativo. Fugir ao tema proposto, se o tema é tecnologia, você não pode fugir para outra coisa, como eu acabei de falar. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, for assinado em qualquer sinal, ou seja, você não pode escrever nada lá no texto lá no texto da redação, né? Lá no caderno, numa folha de redação que você recebe, você não pode anotar nada nele. Se você já fez provas anteriormente com concurso público, você vai saber que isso não pode se fazer sob pena de ser eliminado. For escrita lápis em parte ou sua totalidade. Olha só detalhes, serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na redação. Gente, altíssimo nível, a redação tem que ser no mínimo 70 pontos. Então é muito importante você treinar
E é uma dica que eu dou para você agora, hein? Treine redação. Treine, não deixe de treinar. Pegue lá a sua caneta, o seu papel, tire um dia na semana, 2 vezes na semana, faça ali, tira 30 minutos ali, 20, 30 minutos por dia para treinar uma redação. Pesquise, como eu falei agora há pouco, pesquise o que significa uma dissertação, uma argumentação. Veja no YouTube, tem pessoas falando sobre isso. Se você assinou um cursinho, certamente tem um curso específico falando sobre isso, mas se você tem que treinar, porque você tem ali um tempo de prova, que engloba inclusive o momento de fazer a redação. Então, se você não estiver atento a isso, você pode inclusive não ter tempo de fazer a redação. Isso acontece, pessoas que demoram ali na hora de fazer, de responder as provas, chegando na hora da redação, ela não consegue fazer porque ela não treinou e não tem habilidade. Então, treine muito isso. E vai dizer, né, que serão classificados no certame de acordo com os objetivos da primeira etapa, tal, os candidatos. O que significa isso? Primeiro, você tem que atender requisito. Como eu falei em vídeos anteriores, são 70 questões, né, são 25 questões específicas e 45 de conhecimentos básicos. Tá? Cada um tem um nível de pontuação, já falei sobre isso, não vou especificar aqui agora, mas você tem que tirar um determinado percentual. Não lembro agora qual percentual, mas eu falei no vídeo anterior também, que eu esqueci, mas tem um percentual. Você não pode, acho que é 50%, se eu não estou enganado, da pontuação. Não estou bem lembrado. Na hora de ver se consigo ver aqui rapidamente. Porque você tem que tirar o percentual mínimo para poder ser aprovado e ter a sua redação corrigida. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar. E de acordo com isso você vai poder aí ter sua redação corrigida para poder, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. São 70 questões, tá? De múltipla escolha, de 25 questões, como eu falei, conhecimentos básicos, e 45 de conhecimento específico, né? Com A, B, C, D e E. E os conhecimentos básicos são 32,5 e específico são 67,5 pontos, tá? E aí o mínimo exigido, deixa eu ver que tem um mínimo exigido, tem 2,5, totalizando. Realmente 50%, como eu falei anteriormente, realmente 50% é o exigido. Você tem que acertar 50%, não pode zerar nenhuma das matérias que foram solicitadas, e aí sim você tem sua redação corrigida. E a parte da redação corrigida é que temos esses critérios que eu acabei de trazer para você. É um texto dissertativo argumentativo, então você tem que trazer, né, você tem que trazer uma argumentação de acordo com conhecimentos para poder expor aquele assunto e, consequentemente, conseguir uma pontuação seguindo esses critérios. Por isso que eu, mais uma vez, recomendo, pesquise sobre o tipo de texto e você também procure treinar, pega um tema qualquer aí que tem um texto na internet e faça uma redação a respeito, treine o tempo, treine direitinho lá o que você vai escrever, se você tem poder de argumentação, muito importante para evitar que você venha a ter uma nota ruim, uma pontuação ruim nesse concurso público. Galera, por hoje é só. Muito obrigado por você acompanhar nosso canal. Mais uma vez, peço inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o joinha. Não esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Um abraço, até mais, sucesso, um feliz 2023 e que esse ano você tenha sucesso e consiga alcançar a tão sonhada carreira pública na área de TI. Em breve vou trazer um vídeo falando sobre as principais provas abertas, as opções abertas de TI nesse momento e as previstas para quem está na área de TI para esse ano de 2023.